O que nós temos é um processo político que cavalga sobre uma direção revolucionária, que tinha uma direção revolucionária com Chávez, que segue tendo com Maduro, mas que tem extremas dificuldades, também pelo conjunto da conjuntura latino-americana, de se seguir, ou seja, está atualmente, no meu ponto de vista, numa encruzilhada histórica que é colocada pela contra-revolução. Não fosse pela contra-revolução, se poderia avançar de forma de forma pacífica, controlada, administrada, um processo de controle social maior. Então, o que eu dizia então do governo e a liderança do Chávez, né? Então, nós não temos hoje na Venezuela, ainda que tenhamos mantidas os princípios orientadores que Chávez, na sua visão revolucionária, tratou de disseminar, não só pela Venezuela, mas pela toda a América Latina e pelo mundo. Hoje, a sabotagem econômica, os ataques do imperialismo pela mídia, o ataque político direto, a conformação desse setor que no interior da oposição sempre existiu, mas que ora ganha mais força, ora recua, que é o setor fascista, que felizmente não tem influência de massas na Venezuela, ao contrário do que acontece em outras partes do planeta, como na Ucrânia. Na Venezuela, esse setor fascista não tem influência de massas. E acredito que não vai ter influência de massas. O que acontece é que a sabotagem econômica, considerando a dependência econômica do país, que segue, ainda que a Venezuela tenha, e Chávez tenha conseguido rearticular a OPEP, elevar os preços do petróleo, para recuperar a renda, com isso enfrentar a crise econômica que havia no país, redistribuir esta renda de uma forma mais equânime entre os assalariados, porque veja bem, é um país basicamente de assalariados, altos assalariados e baixos assalariados, muitos baixos assalariados e muitos altos, poucos altos, altíssimos assalariados. A redistribuição que foi feita no processo venezuelano, até o momento, segue muito, do ponto de vista mais estrutural, o que vem acontecendo aqui no Brasil. Há uma redistribuição da renda no interior dos assalariados. Não há uma redistribuição da renda entre capital e trabalho. Isso ainda não foi atingido no processo venezuelano. Nós temos o bolo da renda, né, da riqueza produzida e apropriada pelo Estado. Este bolo é distribuído entre capital e trabalho. Nessa divisão estrutural, a Venezuela, assim como o Brasil, com as nossas políticas de transferência de renda, não conseguimos avançar no sentido de tirar do capital e transferir grandes quantidades de renda para o trabalho. Essa divisão nós não conseguimos atingir ainda. É preciso um processo social muito mais profundo para atingir diretamente a renda do capital. Mas nós conseguimos redistribuir no interior dos assalariados. A Venezuela fez isso, talvez numa proporção mais elevada que nós conseguimos aqui no Brasil. Apesar da contra-revolução e apesar da grande dependência econômica que a Venezuela, da estrutura econômica da Venezuela e do Brasil, são países extremamente mais ricos, diversificados. Por que eu dizia isso? Por que eu dizia isso? Não entendi. Perdão. Enfim. A Venezuela conseguiu fazer esta redivisão da renda, é o primeiro grande legado do processo venezuelano, que faz com que exista uma base social que reconheça neste governo, se reconheça nesse governo. Tanto que Maduro é reeleito, tendo sido apenas indicado por Chávez, não sendo uma figura de massas como era Chávez, como era a liderança do Chávez.
O outro grande legado diz respeito à questão que eu falava, e eu vou retomar, a questão da doutrina militar. A Venezuela é o único país da América Latina que criou uma doutrina militar anti-imperialista. Isso ataca frontalmente o caráter do Estado burguês, neutraliza o caráter burguês do Estado, na medida em que estas forças armadas estão orientadas a defender a soberania nacional, e aí a riqueza que é o petróleo, e estão orientadas ao que é um diferencial enorme, que estão proibidas de voltar às armas contra o povo. Esse é o coração da doutrina militar anti-imperialista, venezuelana, bolivariana, que vige atualmente nas Forças Armadas Nacionais. E que toma várias formas, seja criando a quinta força com a milícia bolivariana, que é um contingente de reserva, mas uma reserva treinada militarmente, né? Eu fui treinada pela milícia bolivariana, no meu processo lá, recebi treinamento. E ela pode ser ativada. Um governo que coloca a possibilidade histórica de armar o conjunto do povo é um governo que se destaca, que se distingue de um governo estritamente burguês de forma radical. E o terceiro elemento que eu considero como um elemento fundamental como legado desse processo até esse momento é o novo constitucionalismo venezuelano, que é uma coisa que a gente precisa estudar mais, eu preciso estudar mais, no sentido de que é algo que eu ainda não me dediquei muito, mas que é importante, porque a Venezuela instaurou algo que se chama processo constituinte. É mais do que uma constituição congelada, como a nossa, desde 89, essa Constituição. Aquela, assinada pelo Chávez aí. Essa Constituição, que o melhor aqui é que ela é assinada pelo Chávez, essa Constituição já foi reformada em poucos anos. Não é uma letra morta. E ela tem como eixo a questão que é lá reivindicada por todo mundo, o Bira como eu já teve muito, né, nas ruas, conversando com as pessoas, nas favelas, em vários espaços, nas ruas. O coração dessa Constituição é o chamado a democracia participativa e protagônica. A democracia participativa e protagônica não é o que nós desejaríamos que fosse uma condição tão soberana do povo que ele possa decidir sobre o conjunto da distribuição da renda petroleira. Isso ainda não é discutido nas assembleias, nas favelas, oxalá um dia seja, né? Para onde? O que nós vamos fazer com a renda petroleira? Isso seria já uma revolução, um processo de transição socialista. Ainda não se discute isso. Mas existem inúmeros mecanismos que fazem com que haja uma maior capacidade social, não só de controle sobre o aparato do Estado e sobre os rumos da sociedade, como de decisão efetiva, né? Os revogatórios, os referendos, isso vem sendo utilizado, vem sendo praticado, né? Então, esse novo constitucionalismo, que é, digamos assim, a forma que assume a revolução pacífica na Venezuela, que ela vai se legalizando, a cada passo ela legaliza novas conquistas, constitui uma nova legalidade, com um amplo processo de educação popular, do qual o Chávez era mestre, né? Que, portanto, constitui processos constituintes, processos de empoderamento nas comunas, nos conselhos comunais, nas comissões de fábrica, enfim. Este
Finalmente, isto é uma experiência também que me parece que é um legado, né? Eu penso que se a gente for fazer análise, for fazer uma história comparada da Venezuela com as demais experiências latino-americanas de luta dos trabalhadores, do socialismo, renderia aí muita conversa, né? O Bira teve lá na experiência da Unidade Popular no Chile, só que o Chile fez uma coisa, o Chile nacionalizou aquele monte, né, 18 empresas, as principais empresas do país, em, sei lá, 6 meses, 3 meses, foi uma coisa, né, criou os cordões, e a Venezuela, essa via pacífica, ela está sendo testada pela contra-revolução. Nesse momento, e eu não gosto de fazer um discurso fanista, ainda que eu me sinta extremamente mobilizada a defender o processo bolivariano, e sigo defendendo. Eu penso que a via pacífica é ameaçada pela contra-revolução. Hoje, ao contrário do no ano passado, 30% da cesta básica é sequestrada pelo acaparamento, pela sabotagem econômica. A burguesia vem conseguindo desabastecer o povo dos seus produtos de necessidade fundamental, do papel higiênico, a pasta de dente, e não é nada de marca, não é produto de luxo que está sendo, que era o que antes acontecia, porque até o ano passado faltava, e a gritaria da classe média era, falta a ração do cachorro, falta o shampoo marca tal, falta, né? Agora começa a faltar produto na cesta básica. A contra-revolução, opa! E não tenha nenhum tipo de simbolismo isso, né? E isso solapa o fato de que os mercais... Põe aqui na mesa. Põe aqui na mesa. Põe aqui na mesa, tá bom? Aqui, ó. Existem duas questões que eu considero fundamentais para serem solucionadas no curto prazo, para que possa se pensar numa vitória eleitoral, numa nova vitória eleitoral que está sob risco, do meu ponto de vista. E aí entra em risco a via pacífica. Ou vamos entregar o poder, também é uma possibilidade, né? É uma questão de se analisar. O que acontece? Existem duas questões que são nodais, do meu ponto de vista, e isso é para a gente debater, eu coloco para debate nosso aqui. Uma, a questão da guerra econômica, né? Agora, conversando com o Bira aqui, nós nos recordávamos que no Chile foram mobilizadas as JAPs, né? As juntas de abastecimento de preços, para controlar as empresas, os comércios que sonegavam mercadoria. Certo? Na Venezuela, o desabastecimento começa a solapar a base de apoio do governo. É muito difícil, depois de 15 anos de luta acirrada, a contra-revolução cotidiana, e quando o desabastecimento começa a afetar a vida das pessoas, isso é difícil manter apoio. É difícil. Isso é uma realidade. É uma realidade. O governo precisa dar uma resposta à altura para a burguesia. E é muito difícil quando o contrabando, o produto entra, o governo compra para entregar o alimento subsidiado, né, porque a renda não paga, o salário não paga. Então, entrega o produto subsidiado, mas esse produto no meio ele é desviado e contrabandeado para a Colômbia, principalmente para a Colômbia, via aquele estado de Táchira lá, que é de um oposicionista, via Andes, né? Lá saem os produtos e por lá entram paramilitares, franco-atiradores, que são os que estão, principalmente estão matando nas mobilizações que aparecem aqui na mídia, como o governo reprimindo e matando a oposição.
eles estão se autoflagelando para criar mártires. Isso é o que predomina lá. Essa é a guerra. É política, é midiática, é econômica. E, então, essa questão do abastecimento me parece uma questão central para que a via pacífica, digamos assim, estando mantidas as condições no setor militar, possa se consolidar, possa seguir, enquanto espera que na América Latina, particularmente no Brasil, a gente consiga ter mais mudanças, porque a Venezuela sozinha não pode avançar e não deve avançar para um socialismo em um único país, isolada, como se não consegue se não consegue produzir alimentos de forma soberana, não consegue resolver essa questão da dependência, isso não é uma coisa que se resolva nem em 20 anos. Né? Precisa de um contexto latino-americano para poder fazer isso. E a outra questão diz respeito a essas bases sociais, porque eu estou preocupada com esse sonho dos socialistas de fazer uma transição ao socialismo de forma pacífica. É o sonho de todo Lênin. Não foi possível na União Soviética, não foi possível em Cuba, não foi possível na China, mas é o sonho de todo socialista não ter que matar ninguém e poder distribuir a riqueza e viver feliz, na abundância. Né? Ninguém aqui é militarista, ninguém que tenha consciência do que significa uma guerra civil pode desejar uma guerra civil. Na Venezuela, a direção política não deseja guerra civil. Quem está instaurando a guerra civil é a oposição. E nisto existe uma base social que precisa ser mobilizada para a revolução, que é a juventude atual, que é uma juventude que nasceu já sob Chávez, tem 15, 16, 18, 19 anos. Não é uma juventude que até o momento tenha sido sensibilizada pelos setores golpistas, fascistas de direita, mas está nas ruas, porque existe um processo